estes conceitos. O belo, mais uma vez, que era esse que estávamos a falar, e todos os outros, a justiça, a verdade e a liberdade. E é importante, e tenho que ressalvar e reforçar novamente, que é importante voltarmos a dialogar sobre isto, porque cada vez mais se assume como premente. Nós estamos a viver agora, eu já nem digo tão necessariamente a sociedade com um ímpeto consumista destravado, eu já me refiro mesmo ao próprio facto do raciocínio abstrato já nem sequer interessar. O raciocínio abstrato já ser enfadonho, já ser uma tarefa pesada, densa, de ninguém querer refletir sobre ideias, de preferirem falar sobre eventos ou pessoas. Quer dizer, este é um desafio que tem que ser urgentemente superado pelas gerações vindouras e por aquilo que vem. E porque, muito sinceramente, se não o fizerem rapidamente, se não for esta a nossa pedagogia enquanto ser humano, então a nossa pedagogia passará a ser outra. Passará a ser a contribuição para esta ilusão e para esta identidade virtual que se está a criar. Porque basta só pensar nisto, e agora também proponho irmos para esta reflexão. Nós neste momento apostamos na nossa identidade virtual. Faz parte da nossa identidade. Utilizamos, é uma conveniência e agora é quase uma prioridade. Eu muito provavelmente não estaria aqui se não tivesse utilizado esses mecanismos que todos nós utilizamos agora, as redes sociais e todas as outras aplicações para divulgar e difundir isto. Mas se nós pensarmos bem, nós temos esta particularidade que nós somos um bocado simulados naquilo que nós revelamos. Só revelamos aquilo que nós realmente pretendemos ou que achamos em que somos heróis. Todos nós somos heróis à nossa maneira. Mesmo, aliás, até parece que as nossas doutrinas são justificações a posteriori das nossas reações. Ou seja, em vez de ter um imperativo categórico, como dizia o Kant, ou de moldarmos às circunstâncias, nós simplesmente agimos e depois justificamos a nossa ação e essa passa a ser o nosso valor. E depois dizemos, eu sou assim e não vou mudar. Quase como se a mudança fosse deplorável, quando na verdade é a única constante da vida. Não há ninguém que não mude de dia para dia. E se pensarmos bem, esse investimento na identidade virtual está a ser tão reforçado e tão utilizado que nós já estamos a ter alterações químicas. Nós já libertamos dopamina quando recebemos likes. Nós já libertamos dopamina quando recebemos os comentários de pessoas que nos estão distantes. Nós já preterimos o nosso contacto e o nosso diálogo presente. Aquilo que estamos a fazer aqui é quase preterido para essa eventualidade de consultar o telemóvel e ver o que é que as outras pessoas estão a fazer. Isso parece ser mais importante. Parece mais importante eu chegar aqui e colocar o telemóvel em cima da mesa. E depois posso até dizer, não, eu não vou ler, ou não vou tens a minha total atenção, mas o telemóvel está em cima da mesa. Ou seja, isto inconscientemente está-nos a querer dizer que tu estás, ou que és suscetível a essa interferência, ou a essa interrupção. Não estás a vivenciar nessa plenitude o momento do agora, e só existe o agora, não existe mais nada. Pensar do passado é inútil, e pensar do futuro até que é útil, mas também não é de pena. Portanto, só existe este momento, é este momento que nós dobramos, é o agora, é esta vivência, é este esforço epicurista em que nós devemos manter-nos reféns, somos reféns deles. Podemos ser estoicos naquilo que nós queremos determinar e daquilo que pretendemos almejar. E termos mesmo uma disciplina e uma ética de trabalho, nisso tudo bem. Mas temos que conciliar e encontrar um certo equilíbrio com esse epicurismo, com o vivenciar o momento, dar a total atenção ao momento que se está a presentear, que está a acontecer. E acreditar que os acasos não são ilógicos, são consequências das nossas decisões. E a verdade é que este investimento que estamos a fazer na nossa identidade virtual está a ser tão pressuroso, tão destravado, que basta terminar esta prótese que é o telemóvel, de tornar neste esforço minimalista, aliás, neste registro minimalista que nós já temos, adotá-lo se calhar de uma certa forma ocular, com uma espécie de joystick. Estou agora a pensar. E quer dizer, isto fica, a virtualidade vai ter uma espécie de relação com a cidade e a aldeia. Não sei se estão a compreender aquilo que estou a querer dizer nesta analogia, que é quando uma pessoa vai da cidade para a aldeia, parece que não está tão desenvolvido, parece que está a andar para trás no tempo. Eu acho que é isso que vai acontecer com a virtualidade e com a realidade, muito sinceramente. Que é, as pessoas estamos a entrar agora, até é apropriado estar aqui na FNAC, muito seguramente muitas pessoas estão a ver este tipo de inovações a que eu me estou a referir. E a verdade é que estamos a entrar agora na realidade virtual. Vão entrar os óculos, vão entrar todas estas iniciativas de recriar e de interconectar tudo.
E se eventualmente isto vai para a frente, isto será, essa virtualidade será essa cidade. E a realidade vai ser o enfadonho, vai ser o cinzento, vai ser o retornar à aldeia. E o que se está a passar verdadeiramente preponderante e interessante na sociedade acontece lá na virtualidade, não tão necessariamente na realidade. E isto depois temos aqui uma panóplia de reflexões que podemos adotar e podemos refletir, que é o próprio facto de eventualmente se implementar essa simulação, que já foi falada desde há tanto tempo, essa simulação de realmente iniciar esse processo em que a realidade é tão pouco apetecível, vamos inserir toda a gente nesta espécie de Matrix e nesse investimento de identidade virtual. Não é muito diferente daquilo que já fizemos, e basta estar atento aos daquilo que já estamos a fazer, e basta estar atento aos comportamentos atuais, nós conseguimos verificar que já estão a surgir esse tipo de comportamentos. Esse tipo de... Isto só acontece se eu tirar a fotografia e puser no Instagram. Se eu não puser a fotografia no Instagram, isto oficialmente não aconteceu. É quase assim que já estamos a pensar. Estamos lá perto, estamos mais perto do que longe. E o passo foi extremamente pressuroso. Ainda há 40 anos estávamos no monocromático a jogar jogos, aqueles jogos do Pong, com as duas barras e a bola, e agora já estamos no mundo da PlayStation 4, da Xbox, em que conseguimos ter uma plataforma online a jogar interconectada de países em países. Se continuar este avanço pressuroso, e eu acredito que a humanidade, enquanto houver humanidade, vamos avançar e vamos evoluir. Se assim for, provavelmente já estaremos nessa simulação e nem sequer sabemos. Isso claro que é um bocado esotérico, mas a verdade é que também já pode haver essa possibilidade. Essa inteligência artificial já está tão desenvolvida e nós estamos agora a viver nessa espécie de simulação e sermos todos uns avatares nos quais contribuímos nessa inconsciência. É pertinente. Claro que tem muito que se lhe diga, mas já há pessoas a refletir sobre isso. O Elon Musk, o próprio fundador da SpaceX e do Tesla, fala bastante sobre isso, e acreditem que é um rabbit hole, como eles costumam dizer, bastante interessante chegar aqui. Mas, retomando o raciocínio relativamente a este livro também serve como um intuito Aliás, eu tive um pensamento que sentiu grande reverberação, isto agora retomando um pouco ao início daquilo que estava a dizer, que era o pensamento do Diderot, que a literatura é a arte, é uma arte, e como arte também se manifesta sendo a própria arte. Aliás, deixem-me explicar melhor. A literatura acaba por ser a arte e a sua própria manifestação, no sentido da utilização da palavra, que se singulariza por um conjunto de textos que obedecem a determinados valores estéticos. Portanto, uma enorme atenção que tentei ter na composição deste romance foi obedecer a uma estrutura de narrativa que realmente tivesse bem pensada, que tivesse um desfecho cíclico com justificativa estética, em que cada elemento que eu ponho a ler que é reutilizado no segundo momento. E claro que isto ainda é um exercício muito pueril, tem alguns momentos de puerilidade, tem uma evolução também que conheceu alguma intencionalidade, porque o próprio narrador é presente e é na primeira pessoa, portanto eu também quis pôr essa evolução na reflexão e na introspeção do protagonista, portanto o registro literário também se acaba por ir modificando à medida que o romance vai avançando, mas foi neste intuito de obedecer a estes valores estéticos e estas regras da literatura em que eu concentrei os meus esforços e de contar uma narrativa que conseguisse primar tanto pelo conteúdo como pela forma. E dentro do conteúdo, provavelmente os assuntos que foram mais prediletos e que foram mais alvos de desconstrução, porque este protagonista do livro, como eu, enquanto seu autor, também sou cúmplice dessa personalidade, é um ser de conflito, é um ser de confronto. Normalmente é uma antítese que serve para estilhaçar tudo aquilo que está construído, porque acredita primariamente nesta dialética de Hegel de principiar pela divergência. Então ele, até o respirar destas personagens são irresolutos e estão em constante guerra e não aceitam este cariz institucional e cultural da forma como foi solidificado. Portanto, logo dos pequenas três coisas que são os pequenos três temas que são imediatamente estilhaçados é a fantasia da história, e nisto aqui foi muito injusto com figuras das quais eu admiro bastante, mas a verdade é que a própria fantasia que nós fazemos relativamente à história, ou seja, a história para nós não é uma mera sucessão cronológica,
já tem mesmo um cariz fantasioso de que ele foi uma boa pessoa. Basta pensar, hoje em dia qualquer pessoa morre, boa pessoa, fantástico, é incrível. Costuma ser sempre assim. E a história tem este grande peso das pessoas que depois de mortas, quando já não são, passam a ser seres magnânimos e inacreditáveis. E nós que somos o presente, somos quem são, porque nós é que sim existimos, os outros já cessaram a sua existência, ficamos sempre comprometidos pela essa enorme carga e esse legado histórico. Portanto, logo o objetivo primordial dessa personagem é estilhaçar, de certa forma, o seu legado cultural. Destruir isso tudo. Essas pessoas já estão mortas, eu existo, eu é que sou, eles não são, eles não existem. E essa fantasia que é feita à volta, essa grande aura, não vou contribuir para ela, muito pelo contrário, vou criticá-la e vou estilhaçá-la. E isto também se deve, de certa forma, a uma patologia do próprio protagonista, que tem esta particularidade de sentir algo até um ápice emotivo para unicamente sentir o seu contrário. Ou seja, nesta constante oscilação, nesta guerra infindável que ele tem, que faz da principal condição da sua vida espiritual, em que ele reside. E depois ele tem esta outra particularidade, que é o facto de tentar estilhaçar também o Quinto Império. O próprio nome do protagonista é Sebastião, com esse intuito, com o intuito de reforçar novamente este Quinto Império, mas não elogiá-lo, como tantos outros já elogiaram, no sentido em que isto já se prolonga, desde o nosso maior prosador, o Padre António Vieira, que fala sobre o Quinto Império, que vai retirá-lo da Bíblia, do Império de Nabucodonosor e de Ciro Grande e por aí, e passa para esse Quinto Império, que são esses os portugueses, o povo determinado de conseguir abrir e fazer a redenção do pecado, chegar à Ilha dos Amores e ter esta redenção do pecado e conduzir à idade do Espírito Santo, do homem novamente estar na sua plenitude e na redenção do pecado capital, que era a avareza de comer a maçã do conhecimento, que só pode ser todos, que não pertencem a ninguém. Pronto, este tipo de reflexões que já todos nós estamos familiarizados, até porque é conteúdo didático do Quinto Império, mas o objetivo foi precisamente estilhaçá-lo e não elogiá-lo, porque de certa forma a crença no retornado do encoberto do Sebastião é o mesmo esforço de tentar terceirizar essa responsabilidade na mudança, num outro que não nós. Então é essencial continuar o que é verdadeiramente essencial é acreditar na nossa singularidade e na nossa individualidade, de acreditar que sim, nós podemos ser esse Messias retornado e não continuar com esta perspectiva profética de que vai chegar alguém que nos vai salvar. Isto é contraproducente de certa forma. Portanto, um dos objetivos primários é precisamente esse, não cantar tanto esse sebastianismo e com o propósito da arte e a sua honestidade, conseguir orquestrar essa alteração política e social. Isto é quase como o princípio camusiano de Camões, que é com numa mão a espada e noutra a pena. E depois todos os outros abstratos que mais nos exaltam, como o amor, porque a tentativa de compreensão desse amor passional, a percepção de que amamos diferente. Aliás, o Tolstói mete numa das personagens dele, neste caso a Ana Karenina, mete-a a dizer, faz uma observação bastante pertinente, que é: se tantas cabeças pensam diferente, porque é que tantos, é só lógico que tantos corações também sintam diferente. E nesse aspecto, o amor passional, isso que verdadeiramente nos exalta. O Leopardi tinha um poema que eu gosto bastante, em que ele fala sobre o amor, em que dá uma estrutura, dá uma espécie de cronologia de quem é o amor, e ele diz que o amor é filho da ilusão, pai da desilusão, o consolo na desolação e o único remédio contra a morte do qual ele é irmão. Isto vai de encontro àquilo que também estava a dizer anteriormente. E a verdade é que esse amor que tanto nos motiva, não só pela perpetuação, mas também com o meu prazer, é sentido de forma diferente. Basta pensar que no caso do homem é motivado mais pelo desejo, e no caso da mulher é mais na base da compaixão, aliás, nos grandes romances, mesmo do Shakespeare, Romeu e Julieta, a Julieta quase que parece, todos os outros, anda cá, coitadinho, não sofras tanto por mim, porque o homem sofre com esse desejo, sofre com essa vontade, e a mulher como criadora, como maternal, tem essa compaixão e essa
dar essa continuidade e dessa reciprocidade. Portanto, também foi essencial diagnosticar este amor, esta espécie de egoísmo recíproco, porque de uma forma indireta os amantes são um para o outro um instrumento de prazer e outro de perpetuação, de uma forma direta, para ter os filhos e para dar essa continuidade. E depois é interessante fazer todos os outros paralelismos até com o próprio pensamento judaico-cristão e na religião, que condena o prazer carnal, mas privilegia a virgindade. E pelo que eu pude perceber, isto deve-se à avareza como pecado, porque o que é isto? Isto basicamente é confundir os fins com os meios, porque o meio é o prazer carnal e o fim é a perpetuação. Ou seja, e é isto que nós estamos a ter agora na nossa sociedade, é um total atropelo de meios e fins. Por exemplo, a riqueza é um meio, não é um fim. E nós estamos a entendê-la como um fim. E é nesse atropelo e nessas questões que também já foram muito debatidas, mesmo na própria filosofia e na religião, e atenção que a filosofia e a religião são inimigas de si próprias, e por serem inimigas necessitam-se reciprocamente, porque não há religião sem uma base filosófica, nem uma filosofia sem uma base religiosa. Portanto, isto já foram coisas muito debatidas e que eu tentei conter neste romance e criar este universo de personagens. E agora, evidentemente que isto foi um esforço inicial, foi um fruto de uma ambição minha, mas também aquilo que eu acho que é a minha essência, aquilo que eu sou e aquilo que eu irei ser. Sei que ainda sou novo, ainda não tenho maturidade, mas já tenho uma espécie de estoicismo e disciplina de querer procurar e continuar a indagar esta profundidade e de continuar a querer ser mais e melhor. E vai ser nesse esforço inevitável que eu me vou encontrar e que me vou residir sempre. E se tiver que vir a solidão, venha a solidão. Se tiver que ter a totalidade no sacrifício, então que venha também. E este é o objetivo, é a concretização e a plenitude. A solidão acaba por ser um presente, tudo o resto são testes à nossa resiliência. E eu não quero andar distraído nem abstraído, quero continuar nesta busca incessante pelas mais belas fórmulas literárias. Portanto, eu gostava de agradecer a todos os presentes que se sentaram aqui. A verdade é que isto, para mim, é muito bom estar aqui em Viseu. Eu adorava haver mais receptividade aos novos autores, às pessoas que estão na ousadia de tentar, porque isto é bastante interessante e algo que nos devíamos concentrar todos a refletir sobre estas coisas. Aliás, só tenho pena é de não poder abrir painel e de ficarmos a conversar e em vez de ser monólogo fosse mais uma conversa. Aliás, é isso que eu convido sempre quando faço apresentações nas livrarias, porque é necessário um diálogo. Eu aqui por acaso fui falando sobre as coisas que me exaltam, por isso é que parece que estão de certa forma que estou a debitar, mas a verdade é que é nessa conversa que eu gostava de residir, e tornar isso perpétuo, conversar para sempre com essa honestidade emocional e intelectual, nessa total nudez de compreender o que é ser humano. Portanto, mais uma vez, e agora finalizando, muito obrigado pela vossa presença, por toda a gente aqui em Viseu, e aquilo que eu posso continuar, e que eu já fiz nas outras apresentações na FNAC, a prometer, é que esta é a minha devoção, vai ser a base de toda a minha persistência, e muito provavelmente irei revolucionar a literatura também no nível nacional atual. E isto é simplesmente uma promessa para a prosperidade e para as pessoas que também estão aqui. Este é o nível de crença que temos que ter cada um de nós. Nunca ao seu contrário. Não devemos nada a ninguém o nosso medo e o nosso receio. Portanto, exteriorizar aquilo que queremos e ir lá e materializar isso. Portanto, mais uma vez, obrigado a todos e continuação de uma boa tarde.